Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Joinville, e é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar também a interagir conosco através do nosso Facebook, com o seguinte endereço: www.facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/Rádio CPT. Você pode também enviar sua dúvida para o nosso e-mail, que é contato@radiocpt.com.br. Anote também o nosso endereço do WhatsApp, que é 51 99348 9360, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente no nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, nós vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Nós vamos fazer então a leitura de alguns versículos, vamos pegar os tópicos que nós temos no capítulo de Mateus, capítulo 22, vamos explicar algumas coisas, ver quais as lições de cada texto. Esse é o nosso objetivo então nesta carta, neste Evangelho de Mateus, capítulo 22. Já esperamos que você tenha a sua Bíblia aberta e nós vamos então começar com os versículos 1 até 14. E nós não vamos ler esse texto de 1 a 14, você poderá fazer a leitura depois com mais calma, mas esse texto do Mateus 22, 1 a 14, é um texto que fala sobre a parábola das bodas, onde um senhor, o chefe, ele manda convidar as pessoas para uma boda, uma festa de bodas de casamento. E aí então os empregados foram convidar as pessoas para essa festa. Convidaram muita gente. Entretanto, uma boa parte não quis aceitar. Então o dono da festa mandou que os seus empregados fossem chamar a todas as pessoas, que fossem aos becos, aos todos os cantos que eles pudessem ir, para ali então chamar as pessoas para virem à festa. No versículo 10, por exemplo, desse texto que chama a atenção, diz assim: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Veja que aqui fala de maus e bons. É possível que nós podemos aqui fazer uma comparação deste maus e bons aqui com uma outra parábola que Jesus contou a respeito da parábola do joio e do trigo, quando depois, então, no momento da ceifa, havia a necessidade de fazer a separação entre o joio e o trigo. Esse texto essa parábola ela está registrada no texto de Mateus, capítulo 13. Mas esse texto aqui também de Mateus 22, 1 a 14, a gente pode tirar algumas lições, porque o texto está cheio de possíveis interpretações e talvez algumas situações do texto não sejam tão lógicas assim, mas o texto ele facilmente nos aponta para algumas situações. A primeira delas é a respeito de que o reino de Deus é para todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo no primeiro versículo diz ali o texto: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino de Deus é semelhante. Ou seja, esse texto, essa parábola de Mateus 22, 1 a 14, fala sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, então, está claro aqui pelo nosso texto, que ele é para todas as pessoas, não somente para um grupinho. Não há exclusividade para um pequeno grupo para o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é para todas as pessoas,
também para os gentios, ou seja, todas as pessoas podem fazer parte deste reino de Deus. O evangelho de Jesus é um evangelho que é anunciado para todas as pessoas. Então, essas são as lições que a gente pode tirar desse texto de Mateus 22, versículos 1 a 14. Ouçamos a palavra, façamos parte deste reino de Deus, porque é uma bênção poder participar deste reino de Deus. Um pouco então mais adiante agora, aí nós temos um episódio muito interessante, que é dos versículos 15 até o versículo 22. Versículos 15 até 22. E ali então nós temos relatado a respeito da questão do tributo. Quando então, veja só no início do versículo 15, diz assim: então, retirando os seus fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. A ideia dos fariseus era puxar o tapete de Jesus. A ideia dos fariseus é encontrar uma possibilidade de poder levar ele à prisão, ou de prender Jesus, ou surpreender ele em alguma falta para poder... Na verdade, eles não estavam gostando de Jesus e queriam fazer alguma coisa contra Jesus, né? Então, esse texto aqui, ele é bem claro nesse sentido, ele aponta nessa direção. Então, esses fariseus, eles chegaram para Jesus, então, e perguntaram para eles assim: é lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Isso está no versículo 17. Dize, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É interessante notar que no versículo anterior, versículo 16, eles já fazem toda uma forma de chamar a atenção de Jesus, dizendo que ele era o mestre dos mestres, que ele era verdadeiro e assim por diante. E agora então ele pergunta: é lícito ou não é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus, ele pede uma moeda para eles, e eles então mostram uma moeda, o denário, e no versículo 20 diz assim: de quem é essa efígie? De quem é essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veja que interessante. Eles queriam surpreender Jesus e colocar ele em alguma falta. Se Jesus dissesse que era lícito pagar tributo a César, ele, na verdade, então teria alguma dificuldade com a simpatia do povo, porque o povo não gostava de pagar o tributo, não gostava de pagar os impostos. Se ele disse que não era lícito pagar o tributo, ele poderia entrar em conflito com o governador, com o imperador e assim por diante. Então ele sabiamente pega a moeda e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós estamos quais são as lições que nós tiramos então desse texto aqui, desses versículos? As pessoas sempre querem não pagar tributo, não pagar impostos. Elas acham que isso não é bacana e elas não veem o resultado de seus impostos e não querem declarar os seus impostos, uma série de situações que mencionam, que fazem parte desse contexto de impostos. Jesus disse que, mais ou menos, quer dizer para a gente que o pagamento dos impostos não é um presente a quem está requerendo aqueles impostos, mas na verdade é uma dívida por causa dos benefícios recebidos. Lógico que a gente entra numa outra questão: será que nós recebemos os benefícios dos impostos ou não? Isso é um outro debate que nós podemos fazer num outro momento. Mas o lícito dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É evidente que aqui também nós podemos colocar a questão das nossas ofertas. Nós separamos aquilo que é de César, aquilo que é de imposto, aquilo que é do governo, e também separamos aquilo que é da igreja. É mais ou menos por aí que nós entendemos esse texto aqui de Mateus 22, do 15 até 22, a respeito da questão do tributo. Depois, então, na continuação do nosso texto, nós temos aqui a respeito dos saduceus e a ressurreição. Esse é um tema muito interessante, que diz aqui: naquele dia aproximaram-se dele os saduceus. Veja que a situação é interessante, porque é uma disputa entre os fariseus e os saduceus. Antes eram os fariseus que estavam chamando a atenção de Jesus, querendo justificar alguma coisa para poder surpreendê-lo em alguma falta e dessa forma então levá-lo às autoridades. Agora são os saduceus.
Os saduceus, quem eram esses saduceus? Então é bom lembrar o seguinte, que na época de Jesus haviam determinados grupos. Havia os fariseus, haviam os essênios, haviam os saduceus. Então eram grupos religiosos. E cada grupo religioso desse tinha as suas ideias sobre Deus, sobre o mundo, sobre as suas doutrinas, a sua teologia e assim por diante. E esse grupo dos saduceus era um grupo que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e ele não acreditava também na ideia dos anjos, e consequentemente também não acreditavam na ideia de céu. E o que eles querem fazer então? Eles chegam para Jesus e chamam a atenção de Jesus para uma situação que está ali no versículo 24. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Bom, esta era a regra, era chamada lei do levirato. A lei do levirato era consistir no seguinte, uma pessoa então, quando ela morresse, uma pessoa casada morresse, o irmão dessa pessoa é que tomava a esposa para ser a sua esposa. E o filho, então, que fosse gerado, então, desse casamento, agora do segundo casamento, esse filho seria descendência do primeiro casamento. Então, essa era a lei do levirato. Então, quando morria o marido, a mulher, ela se casava com alguém, com um parente próximo, ou com um irmão, ou com um tio, um parente próximo. Esse era aquele que resgatava aquela mulher e podia se casar com ela. Esses saduceus, então, sabiam disso, sabiam dessa regra, sabiam dessa lei. E chegam para Jesus e dizem, olha, houve a seguinte situação, versículo 25. Havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Veja só, a ideia deles é de que agora, já que existe a ressurreição, então, esta mulher, ela vai ficar com quem? Na ressurreição, ela vai ficar com o primeiro marido, mas ela se casou com 7, diz o texto aqui. Com quem ela vai ficar após a ressurreição? E Jesus então disse, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. E o versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são como os anjos dos céus. Veja só, na ressurreição não haverá casamento, não haverá lembranças do que nós fomos aqui na terra. Ou seja, nós seremos como anjos. E nós estaremos diante de Deus, no céu. Esta é a ideia da vida após a morte, que nós assim o entendemos. Portanto, a ideia dos saduceus era uma ideia equivocada. Não haveria casamento após a ressurreição. Isso também claro. Mas o texto coloca outras situações muito interessantes para os saduceus, porque veja bem, Jesus diz ainda no versículo 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão. Olha só as palavras de Jesus no versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem é Abraão, Isaac e Jacó? São personagens do Antigo Testamento, são os patriarcas. E Deus diz aqui, Jesus diz assim, que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Deus não está morto. Deus não está morto. E Deus, não é um Deus de mortos. Deus é um Deus de vivos. Quando ele menciona aqui Abraão, Isaac e Jacó, é porque ele fala de pessoas que estão com ele na eternidade. E assim nós entendemos. Nós temos outros relatos da Bíblia que também apontam nesta direção, que mostram que as pessoas que estão com Jesus, que morreram crendo em Deus, elas estão com Ele lá na eternidade. Isso é um ponto para nós muito tranquilo. A pessoa quando morre, ela crendo em Deus, ela vai para a eternidade. Assim nós confiamos. Um próprio personagem do Antigo Testamento diz assim, eu com os meus olhos verei a Deus. Veja, eu com os meus olhos verei a Deus. A nossa expectativa é de que quando nós morrermos, nós vamos estar na presença de Deus.
de Deus. Ou seja, nós acreditamos na ressurreição, acreditamos que vamos passar pela morte, mas acreditamos na ressurreição. E acreditamos também que a morte é uma passagem para a nova vida, a vida que nós temos com Deus lá no céu. Ou seja, a vida, nós somos formados de corpo e alma. No momento em que a alma se separa do corpo, existe a morte. Mas na ressurreição, o corpo e a alma de novo estarão vinculados, porque Deus assim vai fazer. E dessa forma, então, estaremos corpo e alma juntos lá no céu, na eternidade, junto com o nosso Deus. E agora veja o que acontece. Os saduceus, eles não tinham mais o que falar. E aí veja que diz o versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, parece que havia uma disputa aqui entre os fariseus e os saduceus. Então, como Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Agora é a vez dos fariseus, de novo, chegarem para Jesus e fazerem uma pergunta para ele. E aí veja o versículo 35. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, não que Jesus seja surpreendido, mas eles queriam surpreender Jesus, já que eles eram os fariseus, os saduceus e tantos outros que conheciam a lei do Antigo Testamento, e agora então querem colocar de novo Jesus à prova e perguntam: qual é o grande mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dá a entender que Jesus aqui está fazendo um resumo da lei de Deus, um resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Ou seja, quando nós amamos a Deus, quando nós honramos a Ele, quando nós não tomamos o nome de Deus em vão, quando nós santificamos o dia do descanso, aqui nós estamos falando da lei do relacionamento vertical que nós temos com o nosso Deus. Isto é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois os mandamentos continuam: honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. Ou seja, aqui nós temos um relacionamento horizontal. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas é um relacionamento vertical. E amar o próximo como a ti mesmo é um relacionamento horizontal. Então Jesus está querendo dar este resumo com suas palavras. Jesus, na verdade, está resumindo os 10 mandamentos para os fariseus e já não podiam mais perguntar nada para ele. E aí veja o que diz os versículos finais, dos versículos 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus, na verdade, quer dizer a eles que ele é maior do que Davi. Jesus é Deus, todos nós sabemos disso. O texto então mostra claro que, apesar de todas as insistências dos fariseus, dos saduceus e daquelas pessoas que queriam derrubar o ministério pastoral de Jesus, ainda assim ele se mostra com muita sabedoria, dá a eles o ensino da palavra de Deus, surpreende a eles com as suas respostas, e ele termina dizendo: eu sou maior do que Davi, porque eu sou Deus. Na verdade, esta é a resposta final de Jesus. Com isso nós tivemos uma rápida palavra sobre Mateus, capítulo 22. Legal, então. Neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Mateus, capítulo 23.
O Crescendo em Cristo vai ao ar, inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e a outros programas em Facebook, facebook.com/Rádio da IELB e youtube.com/RádioCPT. Baixe esse episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família. Grande abraço e até o próximo programa.